Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar os múltiplos de um número natural. Para isso a gente vai fazer uma introdução entendendo como são os múltiplos de um número natural, digamos assim. Após, a gente vai estudar o menor múltiplo comum entre dois números, isso é interessante, a gente vai ver mais para frente. E também os divisores de um número natural, que como vocês sabem, a divisão ela está ligada com a multiplicação, tá? Então isso é importante a gente saber. Por isso é que também é importante vocês saberem a tabuada, tá? Porque com a tabuada vocês vão conseguir fazer as divisões mais rápido. Claro, as multiplicações mais rápido, além das divisões. E isso vai potencializar o estudo de vocês. Vocês vão ficar mais ágeis, mais rápido na hora de resolver um problema. Por isso é interessante a gente até decorar num primeiro momento a tabuada, tá bom? Legal. No texto anterior aqui, pessoal, ao dos múltiplos de um número natural, que é 36, fala do caixa eletrônico, como é que funciona, digamos assim, o cérebro de um caixa eletrônico, tá? Como ele é programado. Ele tem algumas cédulas, ele só trabalha com aquelas cédulas, com aqueles números, digamos assim. Então, de uma maneira bem resumida, os múltiplos de um número natural é quando a gente começa a contar, digamos assim, do número dele. Por exemplo, não vou pegar o 1, tá? Vou pegar o 2. Quando eu começo a contar de 2 em 2, então, por exemplo, 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. O que eu estou fazendo aqui são os múltiplos do número 2, né? Ó, por exemplo, depois 10, 12. Ou seja, cada vez aqui eu estou aumentando 2, né? Ou seja, eu estou contando de 2 em 2. Isso daqui é o que a gente chama do múltiplo do número. Por exemplo, ó, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Isso daqui, digamos que seria a tabuada do 3. Claro que tem o 3 vezes 0, que é 0, depois 3, 6, e assim vai. Mas a gente sempre conta a partir do 1, né? Depois, digamos a tabuada do 4. 4, 8, 12, tá? E assim sucessivamente. 16. Quando a gente está contando, digamos, o número, dependendo do número, né, se for de 5, contando de 5 em 5, de 4 em 4, na verdade está determinando os múltiplos desse número, tá? Agora está dizendo aqui, ó, escreva uma sequência crescente, iniciando pelo zero, dos 10 primeiros múltiplos de 5. Então, os números naturais, pessoal, o conjunto dos números naturais, a gente já sabe que começa com o zero, depois 1, 2, 3, 4, e assim vai. Ou seja, é como se a gente pegasse cada elemento de um número natural e multiplicasse ele por 4, por 5, desculpa, nesse caso aqui que é múltiplos de 5. Então, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Né? Ou contasse de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim vai. É infinito, né? Escreva em uma sequência crescente, iniciando pelo zero, os 7 primeiros múltiplos de 100. Então vamos lá, múltiplos de 100. É como se a gente estivesse contando de 100 em 100. 100, 200, 300, né? 400, 500, 600. Ou a gente tivesse multiplicado o conjunto aqui dos números naturais também por 100. 100 vezes 0, 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 2, 200. 100 vezes 3, 300. E assim vai. Os 7 primeiros, né? Então vamos contar, começando pelo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então vamos ver as atividades aqui, o que a gente tem que resolver. Diz o seguinte: determine os 6 primeiros números naturais que são múltiplos do número a seguir. Então, o zero de todos, né? 0 vezes 1, 0, então, ó, 0 vezes 1, 0. 1 vezes, né? Um número vezes 1, digamos assim, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5.
Lembrando que são 6 múltiplos, né? Ó. Então o zero aqui a gente vai contar porque todos vão começar pelo zero. Lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 0, 3. 3 vezes 1, 3. Ou contar de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. E assim vai. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. De 24. Ou vou fazer 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Ou vou contando. 48 mais 24, 72. 72 mais 24, 96. 96 mais 24, 120. E 35, mesma coisa. Então, 0, 35, 70, 105, 140, 175 e assim vai. Agora olha só, qual é o múltiplo de todos os números? Ó, todos os números têm esse múltiplo. Qual é o número? É o zero. Né? Vou botar aqui, ó. Zero. Todos os números são múltiplos de 1? Verifique por meio de multiplicação e explique. Sim, pessoal. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Pois é possível escrever qualquer número natural como produto de uma multiplicação, na qual o 1 seja um dos fatores. Por exemplo, 12 vezes 1, 12. Assim, o 12 ele é múltiplo de 1. Ó, 3 vezes 1, 3. Então, o 3 é múltiplo de 1. Então, isso é bem simples, tá? Eu também vou escrever aqui, vou deixar. A letra C diz o seguinte: há uma característica comum aos múltiplos de 10. Que característica é essa? Bom, todos os múltiplos de 10, exceto o zero, são compostos por dezenas exatas. Então, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, os múltiplos de 10, está aqui, ó. Podem ver, ó. Todos são dezenas exatas. Então, ó, é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. É como se a gente estivesse contando a do 1, né? Deixa eu pegar uma outra cor. Como se a gente estivesse aqui, ó, fazendo a do 1, só que como tem um 0, a gente vai adicionar um 0 em todos os elementos, ó. Tá? Beleza. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos agora tentar entender esse conceito do menor múltiplo comum. Diz o seguinte: a vitrine de uma loja de brinquedos foi decorada com lâmpadas coloridas, que acendem e apagam. Mariana e Juliana observaram que as luzes do pisca-pisca e descobriram que elas seguem um padrão. As amarelas, elas acendem a cada 2 segundos. As azuis acendem a cada 8 segundos. E as verdes acendem a cada 8 segundos. Tá? Eles ficaram curiosos para saber se em algum momento as luzes se acenderiam juntas. Reúna-se com alguns colegas e tente descobrir. Bom, pessoal, aqui nós estamos na pandemia, não vai ter como se reunir. Então vamos fazer junto essa. Quando o pisca-pisca é ligado, né, todas as lâmpadas acendem ao mesmo tempo. Digamos que esse instante é o zero. Tá? Não, a gente não vai começar a partir dele. A gente liga ali e ele começa. Tá? Se as lâmpadas amarelas acendem a cada 2 segundos, elas acenderão nos instantes 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 segundos. E assim por diante, como se fossem os múltiplos de 2. Agora diz ali, ó, em quantos segundos acenderão as lâmpadas azuis, as lâmpadas verdes, né? E agora a gente vai responder isso daqui. Bom, as lâmpadas azuis, elas vão acender de 4 em 4 segundos. Então vai começar aqui, ó, em 0 segundos, no início quando a gente colocou as lâmpadas na tomada, depois 4 segundos, 8, 12, 16, 20 e 24 segundos. Tá? E assim por diante. Claro que não parou aqui. A gente sabe que isso é infinito. Mas vamos colocar aqui. E as lâmpadas verdes? Agora, de 8 em 8 segundos. Então, 0, 8, 16,
24, 32, 40 segundos, por exemplo. Tá? Observe o seguinte, pessoal. Aqui é como se fossem os múltiplos de um número natural, né? Porque se a gente está contando, digamos, de 2 em 2 segundos, de 4 em 4 segundos, de 8 em 8 segundos, quando a gente está fazendo esse processo de contar de tanto em tantos, tá? Número, isso é como se a gente estivesse fazendo um múltiplo de um número natural. Agora diz o seguinte, ó, depois de serem ligadas, elas acenderão juntas novamente. Em quais instantes? Então, vamos pensar o seguinte, ó. O que a gente tem? A gente tem a lâmpada amarela. Eu vou pegar amarelo aqui, não sei se amarelo vai ficar bom. Eu vou até colocar uma... Vou pegar assim, ó, porque daí aparece mais para vocês. Ó, as amarelas, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pegar as lâmpadas azuis. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. E as verdes, 0, 8, 16, 24, 32, 40. Então, agora a gente consegue ver o seguinte, ó. Vamos ver o que eles têm em comum aqui. Seria o que, ó? 4 tem em cima e embaixo, mas não tem no outro. Então, ó, 8, 8, 8. Né? Agora, qual seria o próximo? Ó, percebe o seguinte, ó, aqui no amarelo, ó, se a gente continuar, ó, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ó, percebe o seguinte, ó, qual seria o próximo? 16, né? Qual seria o próximo? 24. Ó. E assim vai, né? Então elas iam se acender nos 8 segundos, depois 16 segundos, depois 24 segundos e assim por diante, tá? Entenderam, pessoal? Vamos para a próxima. Então vamos para os exercícios, pessoal. Diz o seguinte, ó, em uma pista de corrida, duas pessoas saem de um ponto de partida exatamente no mesmo momento. Uma das pessoas completa o percurso em 3 minutos e a outra em 4 minutos. Elas só vão parar de correr quando se encontrarem juntas no ponto de partida. Depois de quanto tempo isso vai ocorrer? Então é só a gente pensar o seguinte. É como se a gente pensasse os múltiplos de 3, né? Porque um vai correr de 3 em 3 minutos, digamos, e o outro de 4 em 4. Então vamos lá, é como se a gente montasse assim, pessoal. Ó, os múltiplos de 3, matematicamente, seria isso. Ó. Quais são? 0 no ponto de partida, né? Mas que não vai contar pra gente. Depois, 3 minutos, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. Se a gente precisar, a gente escreve mais um pouco. Agora, quais são os outros? Os múltiplos de 4, porque é como se a pessoa estivesse correndo de 4 em 4. 0, que não vai entrar, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Agora, o que a gente está interessado? Na primeira vez que eles vão se encontrar, ou seja, no menor múltiplo comum, digamos assim, tá? Então, ó, vamos laçar aqui. Qual é o múltiplo que eles têm em comum? O 12. Ou seja, esse é o múltiplo comum 12, né? Ou seja, em 12 minutos, eles irão se encontrar novamente no mesmo lugar. Depois, ó, esse segundo exercício. Claro, vocês já vão ter lido aí. O que acontece? A gente precisa saber que a Maria ela vai subir de 2 em 2. Tá? Então, ó, a Maria é como se a gente fosse calcular os múltiplos de 2, que eu vou colocar assim, ó, M2. Tá? Os múltiplos de 2, então. 0, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Tá? Porque tem que ir até 24, porque são 24 degraus. Tá? Agora, o próximo seria o João. Né? E o João ele está subindo de 3 em 3 degraus. Então, ó, M3 seria os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Então, em quais degraus, desculpa, os dois pisarão juntos? Vamos lá, ó. Em qual? No degrau 6, no degrau 12. Qual é o próximo? 24. Né? Opa, tem o 18 também. Ó, 18 também. Então, no 6, 12, 18 e 24. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Seria os múltiplos comuns, né? Múltiplos comuns. A gente vai colocar, né? De 2 e 3. Aí pode botar 6, 12. Claro que tem o 0 também, né? 0, 6, 12, 18 e 24. Esses seriam os comuns, que eles vão pisar comum. Agora diz o seguinte, ó. Qual é o primeiro degrau, depois de iniciada a subida da escadaria, em que os dois pisarão juntos? Então, eles iniciaram aqui no 0. Depois, qual é o próximo? Seria o 6, o primeiro que eles vão pisar. Então, é o sexto degrau. Tá? Agora, pessoal, de acordo com a atividade anterior, né, que foi a que a gente acabou de fazer, marque X nas afirmações corretas e reescreva as incorretas de maneira que se tornem verdadeiras. Então, diz aqui, ó, Maria e João vão pisar juntos no 17º degrau, né? E na verdade o que? Essa daqui não tá certa, ela vai pisar no 10º, né? Quais são o 18º, né? Eles vão pisar juntos. Ou o 12º. Pode ser no 6º também ou no 24º. Então, essa daqui tá certa, porque Maria vai pisará no 24º degrau. Somente João pisará no 23º degrau. Isso aqui é mentira, né? Somente João pisará em qual degraus? No 3º, no 9º, no 15º, no 21º, tá? Todos os múltiplos de 3 que não forem múltiplos de 2. Somente Maria pisará no 15º degrau. Não, somente Maria pisará no 2º, 4º, 8º, 10º, 14º, 16º, 20º, 22º. Ou seja, todos os múltiplos de 2 que não forem múltiplos de 3. E Maria pisará no 16º degrau e João não. Aqui sim. Tá certo. Agora diz o seguinte, ó. A Manuel visita a Cláudia a cada 15 dias, enquanto Rosana visita a Cláudia a cada 25 dias. No ano de 2019, os três estiveram juntos no primeiro dia de maio. Qual foi a próxima data deste ano em que eles se encontraram? Então, o bom aqui é a gente ter um calendário, né, pessoal, para isso nos ajudar. Então, o dia que Manuel... Vamos botar aqui, ó, Manuel encontrou a Cláudia, eles são, na verdade, os múltiplos de 15, porque ela vai de 15 em 15 dias. Então, vamos contar de 15 em 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, tudo dias, né? E a Rosana seria o quê? Os múltiplos
de 25. Ou seja, 0, 25, 50, 75, 100 e assim por diante. Então, os três se encontraram novamente depois da quantidade de dias correspondente ao menor múltiplo comum entre o 15 e o 25. Ou seja, qual que é o comum ali entre eles? 75 é o primeiro que aparece, portanto ele é o menor. Tá? Ou seja, daqui a 75 dias. Tá? Ou seja, se a gente pegar 1º de maio de 2019, que é o que diz ali, mais 75 dias, vocês vão ver que eles vão se encontrar dia 15 de julho de 2019. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para essa número 5 aqui, pessoal. Bom, pelo que diz aqui no texto para nós, né, que a ferrovia tem 18.000 metros de extensão, cada trilho mede 12 metros de comprimento e na lateral, desde o começo dessa estrada, foram colocados postes que se distanciam de 40 metros em si. De quanto em quantos metros a união desses dois trilhos coincide com um poste? Ou seja, um é colocado de 12 em 12, né? Os trilhos se unem a cada 12 metros. E o poste é colocado a cada 40 metros. Então a gente tem que analisar o quê? Os múltiplos de 12 e os múltiplos de 40. Então vamos lá. Os múltiplos de 12 vai ser 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 e assim vai. Agora, os múltiplos de 40. Então, 0, 40, 80, 120, 160, 200 e assim vai. Olha, a coincidência desses dois eventos, do trilho com o poste, vai acontecer nos múltiplos de 12 e 40, ou seja, nos comuns, né? Então, o primeiro que a gente vê ali, aqui aparecendo, é o 120. Tá? Claro, de repente vocês fizeram, digamos que até aqui, ó, e não estão encontrando nenhum comum. Digamos que vocês fizeram só até o 72. Então vocês vão aumentando o 12 aqui, né, de 12 em 12 até encontrar um múltiplo comum. Tá? Nesse caso é 120. Ou seja, de 120 em 120 metros é onde eles se encontram, tá bom? Nesse daqui diz o seguinte, ó, duas engrenagens funcionam juntas, tocando-se em suas extremidades. Se as peças começarem a girar, quantas voltas de cada engrenagem no mínimo serão necessárias para que os pontos destacados se encontrem novamente? Agora, olha só, a gente tem que analisar os pontos destacados de cada engrenagem. O ponto da engrenagem direita volta à posição original a cada 6 dentes. O ponto da engrenagem esquerda volta à posição a cada 8 dentes, ou 8 espaços. Como existe uma correspondência entre os dentes de um e o espaço do outro, devemos analisar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. Então, vai ser o seguinte, ó, os múltiplos de 6 vai ser 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim vai. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40 e assim vai. Então os múltiplos comuns, vamos botar assim, ó, os múltiplos comuns entre 6 e 8 é o que? 0, 24. Aí quando a gente descobre um múltiplo comum, pessoal, é só a gente contar daquele primeiro múltiplo comum. Por exemplo, ó,
24, o próximo vai ser o quê? 24 mais 24, 48. O próximo vai ser o quê? 48 mais 24, 72. Tá? Então, depois que a gente descobre o primeiro múltiplo comum, é só a gente contar desse primeiro número em primeiro número. Por exemplo, se aqui ó, o primeiro múltiplo comum foi 120, o próximo vai ser 240, que é 120 mais 120. E assim sucessivamente. Agora, o menor múltiplo comum, vamos escrever assim, ó, o menor múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Ou seja, 24 espaços de dentes devem ser percorridos. Será a primeira vez que os pontos se encontrarão novamente. Portanto, a engrenagem da esquerda deverá dar no mínimo, como ela tem 8 dentes, vai ser 24 dividido por 8, que dá 3 voltas. E a outra, como tem 6 dentes, vai ser 24 dividido por 6, que vai ser 4 voltas. Tá bom? Vamos agora para os divisores de um número natural. Bom, pessoal, aqui é os divisores de um número natural. Então explica como é que o Marcos ganhou o jogo, né? E quais as regras do jogo. O que importa aqui é que a gente vai ver que dá para a gente jogar 3, né? Por exemplo, ó, vezes 15 dá 45, ou seja, eu tenho as 45 fichas ali, né? Ó, 5 vezes 9 também dá 45 fichas, né? E 9 pessoas com 5 fichas cada, 9 vezes 5 também dá 45. Ou seja, sempre quando a gente vai falar dos divisores de um número, a gente também pensa automaticamente nas multiplicações. Agora diz o seguinte, ó, seguindo essas regras, com quantas pessoas é possível jogar? Ó, 3, 5 e 9. É possível dividir igualmente 45 fichas por essas quantidades? Sim. A gente já viu ali na tabela, né? Para 3 pessoas vai ficar 15 fichas cada um. Para 5 pessoas, 9. E para 9, 5. Por que não é possível jogar com 4 jogadores? Porque, de acordo com a regra, não é possível dividir as 45 fichas igualmente entre os 4 jogadores. Seriam 11 fichas para cada um e sobraria uma ficha. Tá? É possível dividir igualmente 45 fichas para 6 jogadores? Não, porque sobrariam 3 fichas. Tá? Agora vamos para as atividades. Aqui a gente tem que escrever todos os divisores do número. Então vamos lá. Quais são os números que dividem o 7? O 1 divide o 7, porque 7 vezes 1 é 7. O 2 não divide o 7, né? Porque se a gente dividir 7 por 2, por exemplo, ó, 2 vezes 3, 6 e sobra 1. Tá? Então não tem só 1 e 7. O 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. O 11 só dá para dividir por 1 e por 11. Ou seja, é só a gente lembrar qual o número ele está na tabuada de qual número, por exemplo. A gente pode pensar assim. Tá o 25. 1, 5 e 25. 32. 1, 2, 4 por 8 por 16 e 32. O 100 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 25, 50 e por 100. Tá? Considerando essa atividade anterior, né, qual é o divisor de todos os números? Ó, qual é o número que aparece em todas as divisões? É o número 1. Tá? Todo número é divisor dele mesmo? Essa afirmação é correta? Sim, porque eu sempre vou conseguir dividir o número por ele mesmo. Tá? Agora, ela não procede quando o número é zero. A divisão por zero, por ele mesmo, é considerada uma indeterminação matemática. Então, para o caso do zero, não. Mas para os outros números, sim. Eu sempre consigo dividir, por exemplo, ó, 7 por 7, 9 por 9, 11 por 11.
tá? Bom, aqui diz que ele tem carrinhos de 60 unidades, né? E que ele quer dividir em uma caixa com o número de repartições. Ou seja, eu tenho que ver quais são os divisores de 60 que aparecem aqui pra gente. Então, ó, o 2 divide 60, fica 30. O 3 divide o 60, né? Fica 20. O 6 também, né? Fica 10. O 60 dá para dividir por 12 também, fica 5 compartimentos cada um. Dá para dividir por 20, né, que fica 3 repartições com 20 cada um. E também por 30, que fica 2 repartições com 30 cada um. Tá? Vamos para o próximo exercício. Nessa daqui, pessoal, ó, a Júlia, ela toma de 8 em 8 horas. Então vamos anotar aqui, ó. Júlia seria o quê? De 8 em 8. Então, 0, 8, 16, 24 e assim vai. Marcela. A Marcela toma de 6 em 6, portanto, 0, 6, 12, 18, 24. E assim vai. Se a gente precisar, a gente vai aumentando aqui os múltiplos para encontrar. E o Arthur? Ora, o Arthur, ele toma de 4 em 4 horas. Portanto, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim vai. Tá bom? Então, a gente consegue escrever aqui os horários em que cada paciente terá que iniciar se começarem a tomar à meia-noite. Tá bom? Agora tem a número 5. Então, nessa aqui diz o seguinte, ó, os remédios geralmente não são prescritos para serem tomados em intervalos de 5 horas ou em 7 horas. Por que será esse motivo? Porque como o dia tem 24 horas, ele não é divisível por 5 e nem por 7. Na prática, de um dia para o outro, os horários não seriam os mesmos. Já se a gente fizer como 24 é um múltiplo comum, se a gente contar de 4 em 4, 6 em 6 e 8 em 8, a gente sempre vai tomar no mesmo horário, mesmo quando virar o dia. Tá bom, pessoal? Então é por causa disso. Daí vocês escrevam aí. Vamos para o próximo. Pessoal, aqui então, qual é a ideia? A ideia é a gente pegar, por exemplo, como aqui tem 60 centímetros, e para a gente ver quantas caixinhas vão caber aí aqui, ó, só a gente ver, ó, 60 a gente tem que dividir aqui por 15. Ou seja, a gente vai ver que vão ser, ó, 60 dividido por 15, isso daqui é igual a 4. Portanto, vai ter mais 4 caixinhas aqui. Tá? Ó. Tá? Bom, agora aqui, ó, tem 60 aqui também. Então, a gente vai ter que dividir 60 por 10 centímetros, tá? De 10 em 10. É como se a gente contasse aqui de 10 em 10. Então, vai dar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ou seja, 60 dividido por 10, que dá igual a 6. E agora, o que falta pra gente? A gente já contou aqui, né? Já contamos a lateral aqui também, como é que vai ser dividida. Agora a gente precisa dividir essa parte daqui de trás, ó. Vou pegar uma outra cor. A gente precisa dividir isso em 12 partes. Em 12 partes não, tem 12 centímetros, isso mesmo. Então a gente vai dividir de 12 em 12. Tá? E aí a gente vai conseguir encontrar 5. Tem mais um risquinho aqui. Então a gente vai fazer o que? 60 dividido por 12 ficou igual a 5. Portanto, quantas embalagens caberão? Né? Vai ser 4 por 6 por 5. Isso aqui vai dar igual a 120. Certo? E quantas caixas desse tipo serão necessárias para armazenar 7.200 embalagens? É só a gente pegar o quê? As 7.200 e dividir por 120. Isso vai dar igual a 60.
Tá bom, pessoal? Vamos para os critérios de divisibilidade. Caso vocês não tenham entendido essa, não tem problema. Essa daqui seria como se fosse um desafio, digamos assim. Bom, pessoal, ao estudar ali os critérios de divisibilidade, no material, se vocês forem seguindo o material ali, forem fazendo o que se pede, que é bem intuitivo, já diz que o número vai ser divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Já para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Por exemplo, se o número vale 123, o que eu vou fazer? Vou somar 1 mais 2 mais 3, isso vai dar 6. Como 6 a gente sabe que é divisível por 3, ou seja, ele está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Tá bom? Um número vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Tá? É a mesma ideia do 3. Isso vale para do 3 e para do 9. Já para o 4, o critério de divisibilidade é quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Né? Ou quando eles terminarem em 0, 0. Tá? Porque o número, quando ele termina em 0, 0, ele é múltiplo de 100. E 100 é como se ele fosse divisível por 4. Ou como se a gente conseguisse dividir 2 vezes por 2. Também vale. Tem o critério do 8, o critério do 5, o do 6, né? O do 8 é quando terminar em 3 zeros, o do 5 é quando terminar em 0 em 5, o do 6 é quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, tá? E por 10, 100 e 1000 também tem escrito lá os critérios de divisibilidade. Com isso a gente vai fazer aqui os exercícios. Então, é só colocar sim e não aqui nesse primeiro, usando os critérios de divisibilidade. Ó, vamos fazer aqui, vou escrever de vermelho. 25 divisível por 2? Não, por quê? Não é par. Por 3? Não, porque 2 mais 5 é 7, não tem na tabuada do 3. Por 24? Também não. Os dois últimos números não tem na tabuada do 4. Tem 24 ou 28, mas não tem 25. Por 5? Sim, porque termina em 0 ou em 5. Termina em 5 nesse caso. Por 6, não é, né? Porque não dá para dividir nem por 2 nem por 3, então não. Por 8, não. Por 9, também não. Porque se a gente somar dá 7. Tá? Então vocês vão fazendo com os outros, eu só vou colocar aqui a resposta, tá? Ó. Sim por 2. Sim, porque é par. Se eu somar os algarismos, não. Termina com 2 zeros. Sim, termina em 0. Sim, não dá para dividir por 2, mas não por 3, então não. Por 8, também não. Opa, falei não, escrevi sim, fiz que nem o Chaves. E aqui por 9, não. Agora esse número, dá para dividir por 2? Ele é um número bem grande, a gente até se espanta, mas ó, dá para dividir, porque termina com 6, é par. Por 3, se a gente somar, a gente vai ver que dá um número divisível por 3. Então, sim. E outra, a gente vai somar, vai dar um número grande e assim a gente vai somando, tá? Por exemplo, ó, 7 mais 4 mais 9 mais 7 mais 3 mais 6 dá 36. E 36 é 3 mais 6 que dá 9. Tem na tabuada do 3. Então dá. Por 4 também dá, porque 36 tem na tabuada do 4. Por 5, não, porque termina com 6. Para ser por 5 tem que ser 0 ou 5. Por 6, sim, né? Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3, então dá para dividir por 6. Por 8, sim. E por 9, sim. Tá? Vocês têm que somar para ver se é divisível por 9. Eu só estou colocando a resposta, mas vocês têm que fazer exatamente o que eu estou falando. Aqui, sim, é par. Sim, a soma é divisível por 3. Sim, 28, que é os dois últimos números, tem na tabuada do 4. Não termina em 0 e 5, então não é divisível por 5. Agora, é divisível, de novo, por 2 e por 3, então é divisível por 6. É divisível por 8, tá? Os três últimos números ali, a gente pode fazer assim, ou dividir por 4 e depois dividir por 2, ó. Por 8, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então é só eu ver, ó, é divisível por 2 e é divisível por 4, então é divisível por 8.
tá? E a do 9 é aquela regra. Somo e vejo se o número é divisível por 9, beleza? Aqui agora, ó, o número, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ele é par? Sim. Então ele é divisível por 2. Não. Então ele não é divisível por 2. Tá bom? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, a resposta dessa aqui é sim, pois sempre que somarmos 4 a um número natural divisível por 4, encontraremos outro divisível por 4. Isso acontece porque os números naturais divisíveis por 4 ou de outro número natural qualquer também são múltiplos dele, tá? Então tá, pessoal, eu vou deixar a investigação matemática da página 47 e os números primos e números compostos para vocês lerem, tá bom? Não precisa fazer as atividades, mas pelo menos fazer essa leitura para entender bem o que é o número primo, o que é o número composto, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.